Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já dê uma olhadinha no programaço de hoje. É um tema recorrente em consultório, justamente porque a performance que era de uma maneira, ela se torna de outra nos pacientes jovens, né? Ali principalmente quando atravessam os 30 anos, né? As demandas que acontecem hoje no dia a dia, que a população tem que entender, é se esse esquecimento ele está trazendo prejuízo no cotidiano ou não. Começa lá atrás. A poupança neuronal nossa começa agora, de bons hábitos. Ah, eu não quero ficar gaga, começa lá atrás. Pô, já tenho 50, 55, 60 e não me cuidei. Se cuide. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Tentar consertar a outra pessoa. É aquela tentativa de eu olhar para outra pessoa e a outra pessoa, ela é como se a outra pessoa não tivesse todos os recursos, como se fosse uma máquina, está faltando uma pecinha e eu vou tentar consertar aquela pessoa, vou tentar moldar aquela pessoa, vou tentar mudar aquela pessoa para aquilo que eu acho que é certo. Eu vou ensinar a você me amar da forma que eu te amo. Não é uma coisa, tem uma coisa até bonita a falar? É poético. É até bonito falar. Mas acredita que isso mata o amor? E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional. Em algum momento, você já se pegou naquela situação de ir falar algo e dar aquela amnésia? Finalmente, o Elga e Você aborda esse assunto, que é o esquecimento e a perda de memória em uma faixa etária específica. E para isso, estamos recebendo o Dr. Felipe Guardini, novamente aqui em nosso programa. Quero te agradecer muito, doutor. Estávamos com saudade. Obrigado, Elga. Obrigado a todos. Um prazer estar com vocês aqui e poder esclarecer alguns temas bem importantes para a população. Sim. Sempre que o doutor vem aqui em nosso programa, a gente aprende muito, a gente tranquiliza o pessoal que está em casa e dá informação de qualidade, né, doutor? Hoje, acredito que o mundo está carente disso, de fontes seguras. Sim, com certeza, Elga. Com certeza. Doutor, eu gosto muito da sua participação, vamos iniciar assim. E eu acredito que, nos últimos anos, essa questão do esquecimento, perda de memória em jovens, vem aumentando e gerando aí essa preocupação, né? Muitos acreditam, nossa, estou tendo um quadro de demência precoce ou um Alzheimer, que é algo muito raro de se acontecer, apesar de que existir alguns casos assim, muito específico, né? Mas quais são as razões desse aumento, desse esquecimento, dessa perda de memória que vem ocorrendo em jovens? Elga, é um tema recorrente em consultório, né? Porque eles acabam procurando, né? Nós, os neurologistas, os neurocirurgiões, né? Psiquiatras. Sim. Justamente porque a performance que era de uma maneira, ela se torna de outra nos pacientes jovens, né? Ali principalmente quando atravessam os 30 anos, né? Sim. Mas isso não significa necessariamente que é uma doença. Tem muita coisa aí envolvida, né? E a gente tem que sempre orientar da melhor maneira o paciente, porque aquilo que a gente estava conversando antes. O que a gente espera normalmente quando a gente vai no médico é de uma pílula milagrosa, é de uma resposta rápida, né? E o médico utiliza a medicina para ajudar o paciente, né? Mas o médico não faz milagre, não opera milagre, né? Então, as demandas que acontecem hoje no dia a dia, que a população tem que entender, é se esse esquecimento ele está trazendo prejuízo no cotidiano ou não, né? Por exemplo, no idoso, isso a gente observa bastante. Quando todo mundo esquece alguma coisa, isso é da natureza humana. É normal ocorrer assim... Normal. Entendi. Né? É só a frequência? Talvez, a frequência, Entendi. né? E o impacto que isso traz. Como é que a gente classifica se é um esquecimento normal ou um esquecimento patológico? De doença? Doutor, entendi. Como é que a gente diferencia isso?
Essa é uma pergunta interessantíssima que a gente debatia muito na academia, né? Como que a gente diferencia isso? Porque o esquecimento assim, de um nome, por exemplo, seria algo normal. Esquecer a chave, esquecer o nome. Né? Porque às vezes você vai falar, nossa, você vai falar o nome da pessoa e fica, olha, meu Deus, passa vergonha e não lembra. A resposta disso aí é justamente aquilo que a gente conversou. Se isso traz um prejuízo claro de cotidiano. Por exemplo, ele esquecia a chave. Aí o vozinho começou a esquecer a chave no freezer. Olha Opa. só, chave no freezer? Né? Entendi. Esqueci a chave na gaveta, caiu no chão, caiu embaixo da cama. Isso aí, né? Todos estamos, né, sujeitos a isso. Agora, começou a esquecer em locais distintos, aumentou a frequência de esquecimento por toda hora. Agora ele saiu e esqueceu de novo. Aumentou a frequência, aquilo que você falou. Não sabe mais se abotoar. Olha só, então, começa assim, a se perder. Habilidades normais. Habilidades assim, motoras, porque a cognição não é apenas memória, é praxia, são funções outras. Entre coordenação, em planejamento, né? Em atuações. Né? Veja, você para dar o start daqui, você montou um script na sua cabeça, né? Coordenou o seu tom de voz, a entoação, a gesticulação corporal e trouxe, né, o início da nossa conversa. Isso. As pessoas que têm uma demência, elas costumam ter dificuldade nisso. No conjunto, não é só memória, entende? Doutor. Sim, cognição não é apenas memória. Memória é comum a gente observar primeiro porque é o que mais atrapalha no dia a dia. Entendi. Tá? Assim, no idoso a gente observa bem isso, tá? Mas a pergunta que você me fez é justamente a questão do jovem. O jovem, a gente observa o quê? Que o passar dos anos trouxe uma juventude diferente, diferenciada. Não melhor, não pior, mas diferente, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente tem facilidades hoje, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de informação. A informação, ela está mais fácil, mas ela traz outras dificuldades. Então, a gente tem muita tela, a gente tem aquilo que a gente sempre observa, né? O excesso de informação, o desequilíbrio, né? Andar no caminho do meio é que traz o equilíbrio. Os extremos, eles são perigosos. Então, a juventude atual, ela anda em extremos, né? Então, ela não precisa ir à biblioteca, a informação está rápida, mas ele não consegue interpretar a informação. Então, antigamente era assim, eu tenho uma pergunta, a pergunta ao longo dos dias ela vai se moldando, ela vai se modificando, até que ele chega na biblioteca ele consegue encontrar aquele livro, que era da nossa época. Daqui a pouco ele pega o livro, até ele encontrar a resposta, ele modificou a pergunta, ele percorreu, e é o que eu falo para os meus alunos, o que fixa a memória, no final das contas, o que mais fixa a memória é emoção. Olha só. Então, ele teve uma emoção da dúvida, de chegar na biblioteca, de sentir cheiros, de tato, de percorrer, de se frustrar e de encontrar. Hoje em dia é o quê? Hoje isso não acontece. É o que eu falo para a turma, né? O mais importante não é a resposta, é a pergunta. E os nossos alunos, eles têm perguntas, não é errado perguntar, mas a gente tem que colocar um pensamento, uma reflexão para fazer ela, senão ela fica rasa. E quando ela fica rasa, você vai no ChatGPT e coloca uma pergunta rasa. E o próprio ChatGPT, ele te dá uma resposta rasa. Eu já testei várias vezes, Gemini, Chat, isso é interessante. Sério? Quando a gente consegue encontrar uma resposta bem feita, você tem uma pergunta bem feita, você tem uma resposta diferenciada. Olha só que Mas a pergunta, ela leva tempo. Ela está no mundo da imaginação. Ou seja, aquilo que a gente conversou. A coisa é muito rápida, vem rápida e vai rápida. O aluno não tem tempo de fixar a memória, né? Então, uma das razões é essa, é excesso de tela, excessos de facilidades, criam dificuldades depois. Diríamos assim também que os jovens hoje, essa geração, eles sofrem de falta de foco, doutor? Muita coisa? É muita eles coisa, não né? focam em nada? Acaba se perdendo na quantidade de informação. Veja só, se você vai num buffet comer livre, aí você coloca salmão, churrasco, sushi, no final das contas você terminou de almoçar, pagou caro e sentiu que não foi muito bom.
Entendi. Foi uma boa experiência. Né? Agora, é que nem hotel, né? Quando você está em hotel. Aí lá pelo sexto dia você está cansado, você fala, eu já vou só na carne, no arroz e no feijão. E você tem uma boa experiência. Entendi. Então, assim, não que a mistura ela não seja interessante, mas a gente tem que entender como misturar, como fazer a temperança disso. Doutor, essa questão aí dos excessos, eu entendi muito bem, falta de foco, são um dos fatores, né? Hoje Sim. eu vejo também que os jovens, eles vêm sofrendo também de, lógico que não é a especialidade do senhor, seria um lado mais de um psiquiatra, mas as doenças mentais também vêm contribuindo com isso, né? A ansiedade, que é um problema assim muito recorrente em jovens, a própria depressão. A OMS, ela classifica a saúde não apenas como falta de doença, mas um bem-estar físico, mental e psíquico, né? No conjunto. Então, o que leva a um jovem ou uma pessoa começar a ter transtorno generalizado de ansiedade, daqui a pouco ir para depressão menor, depressão maior, né? Tentativas de suicídio, que são caminhos dentro da psiquiatria, que é uma especialidade linda. Começa lá de trás, né? Não vem de uma vez, né? E a ansiedade é uma das grandes, não é a causa, mas é que nem um celular novo. Se você comprar um iPhone maravilhoso, um iPhone 15, rápido, apertou, ele abre a câmera, ele tira a foto, ele é rápido. Mas se de um dia para o outro você encher a memória dele, ele fica lento, mesmo sendo novo. Esse é um bom exemplo. Gigas, né? Sim. Esse é um bom exemplo sobre a ansiedade. Tá? Então a gente tem que ter parcimônia e cuidado no que chega para a gente de informação, como a gente trata a informação, como a gente lida com a informação, né? Para os jovens que estão assistindo, é isso, né? É a tela à noite, aí não consegue dormir direito. Aquilo começa a tornar-se um ciclo. Olha que o toda doutor noite. Falou dormir, né, doutor? Dormir. Toda noite começa a dormir. Eu dormi às 10, começa às 11, aí todo dia meia-noite, meia-noite e meia. Aí o que acontece? Acorda cedo, acorda 6 da manhã, 6h30. Já começa. O que o sono faz? Ele recicla os arquivos do celular da nossa mente. Se a gente não dorme de maneira adequada, a gente está acumulando arquivo. Então no outro dia você fala, pô, a cabeça está cheia, não estou pensando direito, não estou legal. E aí, veja, a gente tem as situações, os pontos de estrangulamento no nosso dia a dia. Briga com uma pessoa, desentende-se com a outra, a gente se frustra. A gente precisa de espaço na memória RAM para lidar com isso, para digerir, para entender que passou, para entender que a gente se frustrou e que a gente vai conseguir, ou que a gente vai tentar de novo. Quando a gente está com a cabeça muito cheia de muito problema, a gente começa a criar um efeito dominó. Que ele bate e ele continua até finalizar-se numa ansiedade, numa depressão, né? Então, assim, se você é jovem, está tendo dificuldade para dormir, se sente para baixo, sente que você tem um valor menor, que as pessoas conseguem e você não consegue, se sente vazio, uma sensação de bola, de aperto aqui no peito, que vai para a garganta, coração acelerando, mão suando frio, não consegue dormir, que a gente já conversou, é um reflexo muito importante disso tudo. Pensamentos de menos valia, o mundo não é tão colorido, as coisas que lhe atraíam não estão lhe atraindo mais como eram, né? Isso são todos características de que você precisa procurar um especialista para que ele guie o seu tratamento. Um sinal de alerta muito grave. Um sinal de alerta, né? Obviamente que essa pessoa ela vai ter uma memória ruim, né? Sim. Mas é importante a gente colocar assim, tem tido muito em voga a questão de vitaminas, né? Com uma panaceia, com uma coisa que... Uma moda, né? Chip de beleza, etc e tal. Muito cuidado. São raros os casos nos quais nós precisamos suplementar vitaminas para pacientes saudáveis. Isso é uma exceção da exceção da exceção. Mas todo mundo tem uma vitaminazinha. Tá com problema de memória, já vou tomar uma aqui, um suplemento aqui. Isso aí, todo mundo tem uma indicação. Né? Como que a gente vai falar? Né? Uma vitamina C, né? Uma coisinha assim, de eventual, sim. A grande questão é que a gente vê cada vez mais colegas prescrevendo vitaminas em altas doses,
colocando hormônios nos pacientes com poucos critérios. Então, Hoje a palavra é suplementação, né, suplementação doutor? é o que eu falo. Quer suplementar? É um prato de arroz, feijão, carne, Olha salada, só. você finir. Atividade, aí, É o tradicional mesmo, é a alimentação, alimentação. Tá A disponível vitamina ali. está disponível Sim. em sucos, etc. e tal. Sempre que a gente injeta na veia, a gente ultrapassa um sistema de segurança nosso, que é a absorção. Não que ele resolva tudo. Se você exagerar pela boca em algumas vitaminas, intoxica do mesmo jeito. Tanto que as pessoas se matam pela boca. Sim. Mas tem gente que faz injetável, situações em altas doses ou implantável, a gente está ultrapassando barreiras. Fala, pô, mas por que você precisa de hormônio masculino, de testosterona, estradiol, né? Num paciente jovem, né? Passou num endócrino, fez uma avaliação com um profissional sério, qualificado para fazer isso, porque é o que eu falo para meus pacientes, a gente trata muito dor de cabeça. Os pilares são muito parecidos para quase tudo na medicina. Faz atividade física? Ah, não faço. Né? Está obeso, está hipertenso, está diabético, não consegue dormir e está com dor de cabeça. Mas não faz atividade física. Né? Não passou no nutricionista de maneira adequada. Se alimenta mal. Né? Não está fazendo terapia. Tem que fazer terapia, não tem jeito. Né? A psiquiatria ela é maravilhosa, ela vai passar o remédio, etc. e tal. A terapia é que vai curar a mente. Né? Então, esse cuidado tem que ter tido para a gente não vender mentira. Porque o médico não pode vender mentira, nunca. Né? A gente tem que ser sempre realista de maneira elegante com o paciente. Né? Falando, olha, você quer fazer atividade física? Ah, doutor. E esses dias eu até conversei com um paciente sobre isso. Veja, é cultural, né? No Canadá, Estados Unidos, as famílias se reúnem para um jogo de beisebol, né? Para um evento esportivo do filho, da família. Aqui a gente se reúne pro churrasco. Sim, claro. Para comida. Qualquer reuniãozinha já tem que queimar uma carne. Não que seja um problema comer, mas culturalmente a nossa felicidade ela está muito ligada à alimentação. Né? Então a gente tem um número grande de obesos, de pessoas sedentárias e principalmente, Elga, do jovem que, como eu me enquadro nisso, que não sabe qual que é a sua aptidão esportiva. Porque quando pequeno não teve essa oportunidade ou ela era muito frustra, né? Ah, faz futebol porque você é menino e só. É a única opção, né? A mulher, faz balé. É isso aí, E era acabou. o básico ali. Mas não, né? Tem atividade física na escola, mas não é uma coisa assim que, por exemplo, lá para fora você ganha bolsa para estudar. Então, as pessoas crescem com isso, né? Falou, pô, eu preciso ser o melhor na atividade física. Na minha comunidade existe, né? Uma excelência nisso. Aqui no Brasil não tem. Excepcionalmente, alguns vão para a área e mais raramente alguns dão carreira para isso aí, porque é dificílimo. Né? Então, a atividade física ela entra no pilar da questão cognitiva, um dos maiores pilares da questão cognitiva. O meu Covid me trouxe problemas e a gente, do ponto de vista médico, a gente também não sabe como lidar de maneira adequada com isso. Mas a atividade física, a gente entende e observa que quanto mais frequente e de melhor qualidade, ela aumenta a memória. Diminuiu a atividade física, a memória diminui. Aumentou a atividade física, a memória aumenta. É um treino mesmo, doutor? Treino. Então, no caso, estudar também melhora? Estudar também. Estímulo cognitivo. Estímulo cognitivo, então. Eu estou ruim de memória. Bom, já entendemos que o paciente não tem ansiedade ou que está tratando para ansiedade, iniciar atividade física. E eu sempre falo para os pacientes, acho que vocês têm que se permitir no primeiro mês fazer atividades diferentes, para saber que você gosta. Claro, descoberta mesmo. Porque veja, as mulheres são um bom exemplo disso, né? Uma boa parte das mulheres, mais do que os homens, elas fazem academia, né? Elas fazem a bicicleta, elas têm mais isso do que o homem, né? E no dia anterior elas já estão o quê? Preocupadas quando vai ser o próximo horário delas. Sim. A gente não vê isso no homem. Por quê? Elas descobriram uma coisa que dá dopamina, que dá vontade. Olha só. Né? O homem, é o que a gente fala, o sedentário, 50 anos, já de barriga, né? Não teve essa oportunidade de se descobrir, né? A mulher, por um estímulo ou outro, ela vai mais do que o homem de descobrir, né? Então, eu, por exemplo, eu jogo tênis, mas depois de muito tempo que eu fui entender que eu gostava disso. Então, para os pacientes, a orientação é essa. Tentem descobrir um esporte, uma atividade física que lhe traga prazer. E eu sempre falo para eles que tenha paciência, porque no primeiro mês é sempre difícil e ninguém costuma querer voltar.
Mas tem que Mas insistir. o hábito, né? Quando você consegue criar esse hábito, Isso. daí você não consegue Parar. largar. Ok, ótimo. Isso é um bom hábito, né? Sim. Manter atividade física recorrente. Obviamente, quem tem mais de 40 anos tem que passar pelo cardiologista para fazer a testagem. Quem tem né? mais de 40 anos é obrigação, né, doutor? Você não pode importante ser passar. omisso com isso. Principalmente quem tem hipertensão, diabetes, história familiar. É Sim. legal, antes de se expor a atividades físicas intensas, ter um check-up cardiológico. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo fantástico com o doutor Felipe Guardini, neurocirurgião. Doutor, nós estamos falando de prevenção, então, para esse Isso. esquecimento. É uma E prevenção. tratamento. Prevenção e tratamento também. Porque, então, veja... o que já está apresentando o esquecimento e a amnésia vai melhorar com Vai essas... melhorar. Vai Olha melhorar. só, que legal. Vai melhorar, a atividade física melhora. Mas é difícil. E depende do paciente. Essa é a pior parte, Ele não né, sai do doutor? consultório com... Uma pílula mágica. Um Foi o que o comprimido. doutor falou, Não assim sai. que começou o bate-papo. O problema que é a pessoa, ela quer uma solução mágica, ela quer tomar uma pílula e resolver o problema dela, não quer se esforçar. Atitude. Atitude. Precisa. Esforço nem é a palavra, no né? final das uma mudança contas, de vida, do estilo de vida. A meritocracia, ela é uma lei universal. Cada um faz o seu. Por isso que na consulta eu sempre converso com os pacientes e eu oriento eles em algumas situações de que a consulta é mais educativa, mas a minha função é mais educar do que em si passar um remédio, né? Dar o diagnóstico, passar remédio. Mas ele precisa se sentir inspirado a mudar de hábito. Se ele não fizer, ele vai continuar plantando a mesma coisa. Ninguém consegue colher diferente se plantar a mesma coisa. Ou seja, para ele chegar no consultório já não está bom. Sim. Ninguém quer ir médico, ninguém Claro. quer ir no médico. De boa, né? Deveria, né? Ir antes de ter a doença, né, doutor? Mas as pessoas só vão com a doença instalada ou com algo que está incomodando. Mas quando chegam, é porque já chegou num limite. Principalmente o homem, né? Que não vai mesmo, né? Né? A mulher até ela se cuida mais, é da característica, né? Feminina. Mas se chegou, ou seja, está plantando a mesma coisa. Se sair dali com as mesmas atitudes, como é que vai conseguir colher um resultado diferente? Doutor, eu percebo que, por tudo que o doutor vem nos passando em relação a esse esquecimento, a amnésia e essas informações, é que nós teremos um problema mais extenso ainda nos próximos anos, né? De hipertensão, de diabetes, de sedentarismo, né? E isso tudo corrobora para quê? Para AVC, que a gente já conversou Que outra já situação, conversamos, com e infartos, certeza. as doenças que mais matam, mas também leva o paciente à diálise, que é uma Nossa. coisa terrível, né? Imagina Sim. você ir 3 vezes por semana, ficar um tempão trocando sangue. Agora, quem não sabe, procura saber o que é diálise. Realmente, a pessoa muda. Muda, né? É ruim, né? Tem que mudar. Cegueira, perda visual. Olha né? só. A diabetes, gente, diabetes, Sim. né? Falta de atividade física. Né? Então, os hábitos nossos, eu até no início do ano conversei com meus familiares e falei para eles, turma, a gente não tem medicações eficientes para demência. Mas a única coisa que a gente sabe do ponto de vista estatístico é que a atividade física, né, regular, ela consegue prevenir demência. Que maravilha essa informação, né, doutor? É lógico que existe essa dificuldade da pessoa assumir essa responsabilidade, mas que é melhor remédio? Tá ali, ó, só uma mudança de atitude, de você poder inserir uma atividade física na sua vida e você ter uma melhora? Para quem faz, por exemplo, potencialmente para você que faz, parece fácil, né? Mas a gente está falando de uma questão cultural que vai lá de trás, desde o berço. Tem pessoas que realmente nunca não fizeram uma fazer. atividade física. De não fazer. E foi o que eu conversei na minha família sobre isso, que a gente conversa, né? Porque mesmo como médico, a gente começa a demência, a gente tem poucos recursos. A gente não tem muita coisa para fazer. Né? Se é Alzheimer, se é demência vascular, etc. e tal. Então, prevenir é o primeiro caminho. E a gente começa na juventude. Porque o neurônio, a gente consegue fazer uma reserva de neurônio que nem poupança. Se você era jovem, fez atividade física, controlou a pressão, não teve diabetes, os seus neurônios que são limitados, eles morrem menos. É só.
Agora, se desde jovem não tem atividade física, obeso, abusa no sal, óleo, aquilo que a gente já sabe, eles vão morrendo mais rápido. A demência, ela tem um fator que não é muito importante da questão genética. A gente já sabe disso. Muita gente acha que tem a ligação, Principal, ambiental. Ambiental é isso. É como você cuida do seu corpo. Reflete na sua mente. Muito estresse, falta de sono, tabagismo, pressão alta, diabetes, vai morrendo. Mas a gente não percebe quando a gente é jovem. Porque a plasticidade cerebral, ela é grande. Então, é um limite de curva. Ele precisa perder muito para começar a dar sintoma. Mas depois que começa a dar sintoma, desce rápido. Tipo, essa conta chega mais tarde. Chega lá nos 60. Olha só. E quando chega, realmente é Chega. algo que... Não tem como a gente recuperar isso. Atualmente, a gente não recupera. Não existe não nenhum existe. tratamento, nada que reverta essa situação, Não. doutor? Se de fato for uma demência, né, existem diagnósticos diferenciais, como hidrocefalia, algumas vitaminas, doenças venéreas, Sim. situações que a gente sempre tem que investigar no consultório para não dar um diagnóstico que não é, e que são reversíveis. Entendi. Agora, se chegou num diagnóstico, numa demência de Alzheimer, por exemplo, a gente consegue medicações que reduzem a progressão, mas não revertem. Nossa, Ou seja, doutor. começa lá atrás. A poupança neuronal nossa começa agora, de bons hábitos. Ah, eu não quero ficar gaga, começa lá atrás. Pô, já tenho 50, 55, 60 e não me cuidei. Se cuide. Nunca é tarde. Nunca é tarde, Tem porque que começar agora. A queda, a gente morre a partir do momento que a gente nasce. É verdade. Todo dia é menos um. Todo né, dia menos doutor? um. Então, é isso. Aí, esses dias eu estava conversando com uma amiga lá de Santa Catarina, falou, que minha mãe teve Alzheimer com 85, mas ela fazia atividade, ela se cuidava. Eu falei, olha, provavelmente, se ela não tivesse se cuidado, feito Alzheimer, ela tinha tido isso com 75, com Sim. 70. Até antes, né, doutor? Até antes. Verdade. Né? Então, é uma coisa que ela tem que ser praticada. Os bons hábitos, eles devem ser sempre a nossa prioridade. Olha só, que importante essa informação. O doutor falou em relação a não ser reversível isso, Uhum. e o senhor tocou também no assunto do Covid. Nós tivemos aí uma volta do Covid, né? Foi algo que está aí assustando, a gente não sabe muito bem como vai ser, se realmente a vacina vai segurar o índice de mortalidade, mas o Covid está aí, é uma realidade hoje. E o Covid também apresenta essa questão do esquecimento e da perda de memória. E existe algum risco nessa nova cepa? O senhor já tem alguma informação em relação a isso? As pessoas estão se queixando? Tem algo no seu consultório já em relação ao Covid? Isso desde a primeira vez que aconteceu, em 2020, em março, né? Observamos do ponto de vista pessoal e do ponto de vista médico, estatístico, de que ocorre um declínio cognitivo nos pacientes que sobrevivem ao Covid, né? A gravidade era maior antes da vacina, né? Quando as pessoas, principalmente nos pacientes que precisavam ficar entubados e que tinham outras comorbidades dentro do hospital, eles evoluíam com maior perda neuronal, mas hoje a gente sabe que isso ainda acontece em menor número e como você me falou, parece que tem uma nuvem no cérebro, um fog. O paciente neblina, pisa em nuvens, ele está andando meio... parece que ele não está aqui. Isso. Ele ainda não retornou aéreo, né? Do ponto de vista médico, o que a gente costuma fazer é fazer o check-up neurológico nele, entender a questão de bioquímica, sangue, etc. e tal, exames de imagem, para a gente também não culpar sempre a Covid, né? Isso é importante, Sim. né? Às vezes o paciente está com uma lesão cerebral. E às vezes foi um gatilho também, né, doutor? Às vezes é um gatilho para alguma coisa que Sim, tem uma COVID deficiência, né? Então, o médico ele tem que sempre duvidar. Essa é a função do médico, né? O paciente costuma chegar no consultório assim, doutor, eu estou com dor de cabeça porque eu comi isso. Eu estou sem memória por causa disso. Então, a gente ensina os nossos alunos, né? A gente pega, ouve, mas a nossa função o quê? É ser bem técnico e dividir em caixinhas como que a gente está pensando. Para quê? Para que a gente entender como a gente vai investigar o paciente e como que a gente vai tratar ele, né? Dos pacientes que realmente têm essa questão cognitiva do Covid, a orientação é a mesma, porque normalmente ele está ansioso, ele saiu de uma condição, ele está sem trabalho,
né? Sim. E não é só o Covid que, né? É o Covid, mas tem outras coisas por trás que é a nossa função entender. Então a gente trata a ansiedade com as medicações corretas que já começam a melhorar na questão do neurotransmissor cerebral. A gente tenta colocar ele naquilo que a gente conversou de atividade física progressiva, ou fisioterapia se ele não está andando, ou se ele tem alguma dificuldade. E é um tratamento de longo prazo, né? Eventualmente, algumas vitaminas podem ser prescritas excepcionalmente, mas é um tratamento de longo prazo para os pacientes graves, né? A gente tem que pegar o paciente, ouvir, examiná-lo e duvidar se é aquilo que a gente está vendo, né? Os diagnósticos mais fáceis, né? Normalmente tem coisa por trás, Sim. né? Agora, a gente sabe que altera a questão cognitiva. A gente não entendeu ainda de que maneira que a gente vai tratar isso definitivamente. O tempo vai responder isso pra gente, eu acho, Elga. Maravilha, doutor Felipe. Olha, muito obrigada mais uma vez. Adorei agradeço, ter essas informações. Tenho certeza que quem teve a oportunidade de acompanhar esse bate-papo também se valeu das informações. Quero agradecer mais uma vez sua participação e te espero novamente sempre aqui, doutor. Obrigado pela oportunidade. Espero que os nossos jovens mantenham-se ativos em tudo que a gente conversou hoje. Com certeza. Obrigado, Doutor, Elga. até a próxima. Até a próxima. E chegou aquele momento desse bate-papo maravilhoso, cheio de conteúdo interessante e leve e descontraído com ele, Carlos Campelo, iniciando mais uma semana nessa energia, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação de estar aqui com vocês, todos. A satisfação é nossa, sempre, Campelo. É tão maravilhoso poder fazer esse trabalho junto com você. Eu aprendo a toda semana e tenho certeza que muita gente fala a mesma coisa. Eu aprendo também, sabe? Que É verdade. O ato de falar também sobre o assunto nos faz estudar, nos faz levantar e eu acabo aprendendo mais ainda. Exercita, né? Você exercita seu conhecimento, a troca, faz provocações, você reflete. Como é que funciona dentro de você? Eu reflito, muitas vezes até autoafirmação para mim mesmo, até eu Sério? preciso, sabe? Sim, isso que é o mais legal. Quando você aprende algo e faz todo sentido na sua vida e você nem sabia daquilo, sabe? Você fala, meu Deus, como aquela informação que o Campelo passou foi tão importante para mim? Me fez me perceber ou entender algo que eu não entendia antes. Isso é maravilhoso, é um degrau que a gente sobe. Eu sempre falo de subir degrau porque é dessa forma que eu me sinto. E é uma troca, né? Então a gente vai aprendendo, vai lidando, sabe? Eu também vou aprendendo com isso. Muitas coisas eu vou me auto-reforçando também, né? Para eu aprender. É a prática. É a prática, exatamente. A prática, ela faz tornar os hábitos melhores, mais saudáveis, né? Com certeza. Até por uma curiosidade sobre hábito, eu estava até conversando com um amigo, assim, em relação a hábito, ele falou assim, por que os hábitos saudáveis, eles são mais difíceis de a gente colocar na nossa vida, né? É porque não é gostoso fazer. Pois é a questão... Se fosse bom, todo mundo faria, né? A gente tem que transformar em hábito, né? Verdade. Não é verdade? É verdade, ele está vinculado exatamente à recompensa, Sim. ao que eu ganho. Então, por exemplo, um hábito que a recompensa é imediata, ele entra muito fácil. Só que esse hábito de recompensa imediata, normalmente, ele não é um hábito tão saudável. E o hábito de recompensa que não é imediata, que ele demora um pouco mais tempo para acontecer, que são saudáveis. E aí a gente não consegue aplicar, tudo né? que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda? Pois é, exatamente. E aí a gente transforma em hábito, né? Exatamente. Então, vou colocar o açúcar no café. Então é gostoso. Então, rapidinho você já costuma. Eu tirei o açúcar do café. O ato de criar esse hábito. Sim. A recompensa, ela não é imediata. Ela vai vir ao longo do tempo. Isso. Né? Então, essa recompensa ao longo do tempo... E também uma recompensa que te transforma, te toca, te satisfaz de uma forma, ela demora mais um pouco, mas o impacto dela é maravilhoso, né? Sim. Você sente orgulho de você, sabe? Verdade. Você se olha e fala, nossa, eu consegui, eu posso, eu consigo. Você tem um olhar diferente. Sabe quando você... É tão bom, minha gente, olha, quando você chega nesse momento que você se olha, você fala, nossa, eu sou capaz, sabe? Isso é muito poderoso. Então, a gente constrói dessa forma. Isso. Então, tem que trabalhar bastante a cabeça para saber que ela vai vir, né?
com o passar do tempo. Então, o hábito saudável, normalmente a recompensa dele demora um pouco mais. Então, para a gente colocar na vida da gente, a gente tem que pegar esses depoimentos que nem esse que você acabou de falar. Sim. Né? E quando a gente alcança, a sensação de é vitória é indescritível e é pessoal e intransferível. Sim, muito melhor que essa recompensa imediata, viu? Campelo, qual é o tema do nosso bate-papo de hoje? A gente vem falando bastante de relacionamento, né? Então as pessoas acabam pedindo mais Sim. assuntos, né? Então eu trago um tema hoje que é bastante relevante nos dias atuais, né? Principalmente nas relações, que elas estão cada vez, parece que mais, como é que eu posso falar? Menos... Conturbadas? menos integradas, elas estão mais conturbadas, sabe? Mais conturbadas. Eu tenho percebido isso, Campelo. O que acontece, assim? O que contexto que foi alterado? O que mudou tanto no mundo, que interferiu diretamente nos relacionamentos? Expectativa, informação, desejo, né? Então, hoje eu trago aqui, até para abrilhantar o nosso programa, 3 atitudes que matam o amor. Olha que legal, adorei. E realmente é bem assim mesmo. As pessoas falam assim, ai, não é tão simples assim. 3 atitudes, mas é bem dessa forma. Eu vou trazer 3 que realmente matam. Que matam. Ele não tem jeito. Que matam aquela sensação do amor, da paixão, sabe, Elga? Muitas pessoas eu troco experiência, que as pessoas ela acabam se apaixonando pela pessoa, mas também acabam se apaixonando por qualidades da pessoa, sabe? Muitas vezes a pessoa, ela até admira a outra pessoa, sabe? Sim. Então, essas 3 atitudes, elas vão de encontro, tá? Ao contrário desse processo de aproximação, elas acabam afastando as pessoas. Nossa, que maravilha, Campelo. Estou muito curiosa para adquirir esse conhecimento. De Olha, verdade, adorei o tema. A primeira, já vamos de cara aqui, né? Vamos lá. De cara. Eu vou usar uma palavra aqui, é uma palavra que eu acho que encaixa melhor, tá? É tentar consertar a outra pessoa. Entendi. Eu poderia falar tentar mudar a outra pessoa. Sim. Mas eu vou usar a palavra tentar consertar. Porque é aquela tentativa de eu olhar para outra pessoa e a outra pessoa, é como se a outra pessoa não tivesse todos os recursos, como se fosse uma máquina, está faltando uma pecinha e eu vou tentar consertar aquela pessoa, vou tentar moldar aquela pessoa, vou tentar mudar aquela pessoa para aquilo que eu acho que é certo. Sim. Ou para aquilo que eu quero. Sua, né? Moldar a pessoa para você, né? Exatamente. Dentro do seu, exatamente. Da sua visão, do seu querer. Exatamente. E aí isso vai de encontro àquela questão. As virtudes da outra pessoa, os valores da outra pessoa, as qualidades da outra pessoa, muitas vezes é deixado de lado. De certa forma, você está matando a outra pessoa, né? Quem ela realmente é. Exatamente. Está matando a outra pessoa, está matando o amor, está matando o sentimento que a outra pessoa vai ter por você. Verdade. Eu falei ainda sem pensar, sabia? Matando o amor, é isso aí mesmo. Sabe, Elga? Então, é uma das coisas que acontece na relação. E muitas vezes acontece involuntariamente. Eu estou querendo ajudar. Muitos acreditam que estão querendo ajudar. Eu estou querendo o melhor para você. Sim. Na realidade, será que a pessoa realmente ela não tem a ideia do que ela está fazendo? Ou ela dá uma escondidinha, ela sabe muito bem, mas ela enfeita? Elga, pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser involuntário, pode ser involuntário, pode ser de propósito, coisa parecida, mas de verdade, muitas vezes a pessoa quer realmente ajudar outra pessoa. Entendi. Quer realmente ajudar outra pessoa. Então, acaba orientando a pessoa, acaba falando para a pessoa o que ela tem que fazer, ou deixar de fazer, ou coisa parecida. Então, isso vai minando a outra pessoa, isso vai tirando a personalidade da outra pessoa, as vontades da outra pessoa. Sabe? Mas isso assim, a potencialização dessa transformação que a pessoa busca na outra pessoa, você dando algumas sugestões, alguma opinião em relação a algo do comportamento da pessoa, é negativo? Assim, mesmo você tentando realmente ajudar e você identificando que aquela pessoa está errando em um detalhe, então, Elga, você não pode falar? Isso vai da intensidade e da frequência. Entendi. Porque senão você fica meio se policiando, né? Fala, olha, eu nem vou falar nada. Às vezes você fica meio preocupada. Tem que tomar cuidado da intensidade, é o quanto que você vai falar, o quanto que você vai expor a pessoa, sabe? Não só expor publicamente, mas expor na relação, né? sabe? Expor na relação e na frequência.
Toda hora. Toda hora. Corrigindo a pessoa. Toda hora corrigindo a pessoa. Toda hora, exatamente. Entendi, toda hora campeão. corrigindo a pessoa. Toda hora consertando a pessoa. Sim. Toda hora consertando a Larga pessoa. alguma vez alguma coisa que você quer acrescentar Isso. de uma forma bem inteligente, você Aham. acrescenta, Tudo tem um respeitando momento, a pessoa, tem um momento. sabendo como falar, né, campeão? Exatamente, Isso é Elga. uma arte. As pessoas Exatamente. têm que saber como falar. Foi muito bem pontuada essa tua pergunta. Não é simplesmente não falar nada, Sim. sabe? Mas é a pessoa ter o bom senso de saber a hora de falar, o como falar, respeitar o momento da outra pessoa. A outra pessoa está emocionalmente preparada para escutar isso agora, sabe, Elga? E como nas relações, também tem o lado da pessoa que quer falar. Você está preparado para falar isso agora? Você emocionalmente está bem para você falar isso agora? Vai que você não está. Sim. Sabe? E por incrível que pareça, muitas vezes a gente fala coisas que a gente não quer falar, Elga. Eu Você acredito. fala assim, mas como que não quer falar? Não fala que não quer falar, porque assim, está envolvido pela emoção, sabe? E tira a razão, sabe? A diferenciação do nosso cérebro. Então, quando está envolvido pela emoção, você não raciocina sobre aquilo ali, daqui a pouco vem, fala, solta. Saiu, né? Saiu. E saiu coisas que realmente você jamais falaria para aquela pessoa. E geralmente não são coisas boas, né? E Quando normalmente você- não, Elga, normalmente não. Né, no momento, né, da raiva, de fortes emoções, infelizmente sai algumas coisas assim que prejudicam totalmente o relacionamento. E não tem muito. como voltar, E né? muito, isso aí pode acabar com o relacionamento. E detalhe, muitas vezes essa pessoa que quer consertar, como eu falei, em princípio, vou partir do pressuposto que ela está com boas intenções. Sabe? Sim, entendi. Vamos dizer que sou eu que estou com boas intenções de querer consertar você. Eu tenho boas intenções para consertar você, né? Mas isso, como eu falei, da intensidade, da frequência, se eu começar a fazer sempre isso, vai se tornar chato, vai se tornar enfadonho, você vai perder a tua personalidade. Sim. E a admiração que você tinha por mim, sabe? Admiração, você vai começar a perder. Foi aquilo que te Vai perder, conquistou, né? Eu sabe? entendi agora. Aí você vai querer chegar próximo de mim, você não vai querer chegar próximo porque sabe que vai chegar próximo de mim, eu vou... Vai ter uma crítica. Que é muito parecido com o consertar e o criticar, mas são diferentes. Que o criticar é a segunda forma. É a segunda. É a Então, segunda forma. vou pedir para você segurar um pouquinho, vou chamar um intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo maravilhoso, iniciando a semana com esse conhecimento, Campelo. Adorei. Vamos recapitular? Sim. 3 atitudes que matam o amor. Olha que forte esse tema. Bem forte, Elga. Eu posso estar amando a pessoa, realmente eu amo a pessoa. Mas se a pessoa começar a praticar essas 3 atitudes comigo, isso vai minar o meu sentimento. Muita pela outra gente pessoa. faz isso sem ter o conhecimento, né, Cabelo? Daí fala assim, meu Deus, mas por que acabou? Porque Exato. acabou esse relacionamento, a pessoa não consegue entender que antes era tão bom, de repente ficou horrível, viraram inimigos, né? Isso. Porque foi nutrindo coisas negativas e deixando uma situação desconfortável, a pessoa não consegue nem fazer nenhum laço. E aí a pessoa não consegue entender. Quem nunca, né, Campelo? Quem nunca passou por isso? Eu acho que a vida é uma evolução. A gente vai aprendendo no decorrer da vida e em algum momento a gente já errou, eu já errei, você já errou, mas o conhecimento está aqui disponível. Tá aí pra gente praticar, aprender e lembrar. E assim, muitas vezes assim, mas ontem à noite você falou que me amava, mas talvez aquela gota d'água que faltava foi agora. Sim. Sabe, aquela gota d'água assim, fala assim, olha, pronto, Pronto, era acabou, o que eu- transbordou, agora quem não quer sou eu, Sim. sabe? E Mas você acontece. falava que me amava, mas acabou. Sabe, eu estava tentando, sabe? Sim. Eu estava tentando desconstruir isso que estava sendo construído, mas agora chegou no ponto que eu não quero mais, está no limite. Aí a outra pessoa não vai aceitar, então. Né? E geralmente, quando a pessoa, ela segura o máximo que dá, né? Naquela relação. Então, já está, assim, totalmente passada dos limites, assim. Então, a pessoa não quer nem explicar, tem hora. Ela quer sair daquele relacionamento e já com um sentimento ruim, né? Pela outra pessoa.
Pior que é isso. Sim, né? geralmente Pior que é chega a isso. esse ponto. Chega nesse não ponto. é assim, ai, não estou gostando não. A pessoa quer tentar salvar o relacionamento, ela acredita que vai mudar. É difícil, né, quando você gosta de alguém e ela está fazendo, tendo atitudes que você não está gostando, você vai se arrastando, né, tentando vai naquela tentando. esperança que, nossa, vai mudar, nós vamos retomar aquele momento gostoso do começo, mas não volta. É muito difícil. E você até falou, reforçou a primeira etapa, né? Eu acredito que eu vou conseguir mudar a pessoa. Sim. Sabe? Ninguém muda ninguém, Elga. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda Eu ninguém. aprendi isso. Ninguém muda ninguém. Não muda mesmo. A segunda é o criticar. Tá? Criticar. A primeira, eu quero consertar você. Sim. Olha, não faz desse jeito, faz daquele jeito. A segunda é criticar. Criticar. Como que você se veste, como que você não se veste, como que você fala, como que você não fala, o que você faz, o que você não faz, sabe? Se você chega assim, no meu serviço aconteceu isso, já vai criticar. Por que você fez isso? A palmatória do mundo. Tudo Sim, tem uma crítica. Tudo tem uma crítica. Nada que você faz vai estar certo, sabe? Nada que você não faz também não vai estar certo. Tipo, aquela situação assim, se eu falo, eu estou errado. Se eu não falo, eu também estou errado. Engraçado que quando você fala dessa forma, as pessoas devem falar, ai, tá exagerando. Não tá, não. Não tá, tem Elga. gente assim, Muitas pessoas. muita, tá lotado Muitas. o Campelo. É bem isso, você fala, nossa, não é possível que a gente consegue se relacionar com pessoas. Se relaciona, é bem desse jeito. Elga, já me deparei assim, com situações de casais sentados numa mesa e assim, rolando crítica, um criticando o outro, assim, simplesmente assim, olha, eles perderam o senso, é uma coisa que já se tornou tão natural no relacionamento que eles perderam o senso do que a imagem que eles estão transmitindo, Sim. sabe? E muitas vezes até a gente mesmo, sabe? Tem que observar, criticar o relacionamento, certeza. criticar o filho. É uma das coisas assim que a gente aprende, que muito cuidado como que a gente vai tratar outra pessoa, principalmente filho. Por exemplo, se o filho chegou e não tirou uma nota muito boa, e eu falo assim, nossa, como que você é burro? E se ele já estava se sentindo, assim, que a nota dele não foi boa, já estava se sentindo envergonhado com isso. Uma e dificuldade, o pai chega né? nisso, é um reforço negativo. Sabe? E depois se transforma num pesado adulto que não consegue isso. aprender nada. Não é que ele não consegue aprender nada, sabe? É que ele tem uma crença dentro dele que ele é burro, então ele não vai aprender, então ele não vai conseguir registrar a informação. É umas coisas assim pai, muito... é aquela pessoa que ele mais confia. Na verdade, ele tem uma relação de confiança que a gente estabelece pelo seu pai, pela sua mãe, é a pessoa que você tem que acreditar, você acredita. Então, aquilo é uma verdade, né? Exatamente, então, olha porque tem um que respeito, força então, que né? tem isso. Então esse reforço negativo, ele acaba com qualquer relação e acaba com o amor. Se eu começo a criticar muita pessoa, sabe? Imagina, Elga, assim, tá nós dois aqui, sabe? A gente tem uma relação profissional aqui, aí eu começo a criticar você. Você não quer mais estar com a pessoa. Eu vou ser uma companhia enfadonha, uma companhia chata, fala, sabe? Não gosto de estar tóxica. perto dessa pessoa. Me sinto não mal. Não quer mais estar perto. A pessoa, tipo assim, só te traz sentimentos ruins. Não é verdade? Porque a experiência que a gente tem com a outra pessoa é que fica dentro da gente. Então, se você encontra alguém, por exemplo, e aí você encontrou essa pessoa e você teve aí uma troca legal com essa pessoa, ela vai lembrar daquilo. Exato. Entendeu? Aquela memória vai ficar nela. Então, fala, nossa, eu encontro o Campelo, ou o Campelo encontrei a Elga. Sempre é tão bom, sabe? As pessoas levam isso. E sempre tem gente que não tem essa percepção e tem que trazer alguma experiência ruim, sabe? E é verdade, Elga. Que criticam, então, nossa... É verdade. Tem os que criticam, tem aqueles também que não escutam outra pessoa vai falar de si, ele não deixa falar de si, acaba dele, né? acaba colocando a história dele. Então, Você me ensinou isso, sabia? Hoje, o Campelo me ensina tanto, que hoje, quando eu estou vendo essa situação, eu não consigo não observar. Quando você começa a falar, a pessoa já... mas porque comigo? Eu falei, eu lembro de você na hora, eu falo, meu Deus do céu, como acontece mesmo? É mais natural, né? É mais natural que a gente possa imaginar. Sim, né? acontece demais. Antes eu não percebia
com esse olhar, sabe? Eu não conseguia ver assim. Às vezes até me incomodava, mas eu não tinha esse nível de clareza do que estava acontecendo. Hoje não, eu falo, nossa, o Campelo falou, sempre é sobre a pessoa. Eu vou contar uma história minha, vira a história da pessoa. Exatamente, isso daí... Isso é um erro, hein? Muita gente faz isso. É um erro, você não está escutando a pessoa, sabe? Você não está deixando a outra pessoa ser ela, né? Então esse ato de criticar também é uma forma de você, sabe, de você... não validar a outra pessoa, não validar o que a outra pessoa pensa, não validar o que a outra pessoa sente, né? E lógico que tudo isso ainda tem, que me veio aqui na mente agora, ainda tem mais alguns temperinhos que tipo tem a projeção, né? Que muitas vezes sou eu que faço, sou eu que sou assim. Geralmente os ciumentos, mas né? eu projeto isso na outra pessoa e acredito que a outra pessoa é que está fazendo comigo aquilo que é em mim, que sou eu. Né? Como é difícil eu olhar para mim, é difícil eu fazer autoanálise, é difícil eu criticar a mim, então eu pego essa minha responsabilidade, aponto para outra pessoa que a outra pessoa é assim, que a outra pessoa é assado, que a outra pessoa faz isso, a outra pessoa faz aquilo, porque é muito mais fácil para mim, né? ter que lidar com o problema da outra pessoa do que lidar com o meu problema. Sabe? Eu compreendi agora. E, então tem todas essas nuances. Então quando a gente está falando 3, a gente está sendo bem simplista, de uma forma bem pedagógica, né? Para trazer a discussão do tema, né? Lógico que ela, daqui para frente ela vai se aprofundar. Com muito certeza. Mais, né? Então nós falamos da primeira, que é o tentar consertar a segunda, a primeira é tentar consertar a outra pessoa, a segunda que é criticar a outra pessoa, e tem a terceira que essa daí é a mais natural possível e a pessoa acha que está fazendo a melhor coisa do mundo. Meu Senhor, que eu vou ensinar a você me amar da forma que eu te amo. Não é uma coisa, entendeu? Uma coisa até bonita falar. É poético. É até bonito falar. Mas acredita que isso mata o amor? Olha só. Porque cada um ama da sua forma. Cada um ama da sua forma. Mas eu quero que você me ame do jeito que eu te amo. Lembra que eu falei lá no primeiro tópico que a gente falou de intensidade e frequência? Sim. Né? Então a gente ama de intensidades diferentes, a gente ama em frequências diferentes. Eu te ensinar, eu querer que você me ame da forma que eu te amo, ele já parte de um pressuposto que a pessoa, eu sou tão perfeito, eu sou tão perfeito, sim, tá? Que a minha forma que é certa. Exatamente, que você tem que ser igual a mim. Sim. Sabe? Aí você pode falar que até acaba se assemelham, né? Tentar consertar, criticar a pessoa e querer que a pessoa ame do jeito que eu a amo, sabe, El? E aí a gente a gente até falou sobre esse tema, que são para a gente tentar simplificar essa explicação, que são aquelas 5 linguagens do amor. Você recorda? Recordo, assim, sim. Que é o toque físico, palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade e serviços, sabe? Sim. E serviços. É uma forma de a gente tentar entender no outro como é que é a forma que o outro ama. E que existe, sabe? Né, formas diferentes. Existe. Geralmente a pessoa ela não tem essa consciência. Normalmente sabe? As pessoas não são iguais. Não são iguais. Cada um é diferente e é isso aí, né? Nós somos assim. Então, se eu não tenho a percepção nem qual que é a minha linguagem do amor, nem como que é a linguagem do amor da outra pessoa, e eu quero que a outra pessoa seja igual à minha, qual é a minha? Qual é a sua? Qual é a que te faz bem? Qual é a que me faz bem? Então é uma forma de a gente encontrar, sabe, qual que é a linguagem do amor, qual que é a sua linguagem do amor, qual que é a linguagem do amor da outra pessoa, e aí vocês se aproximarem pela linguagem do amor. Né? Reduzir os conflitos desnecessários. Exato, Elga. Se eu começar a querer que a outra pessoa me ame do jeito que eu a amo, mas se a palavra de amor dela, a forma dela amar é diferente, então novamente eu vou estar anulando a pessoa do jeito que ela é. Sabe, eu vou estar invalidando os sentimentos dela. Só para recordar, Helga, rapidamente, assim, ó, a 5 que é o tempo de qualidade. Se a minha palavra de amor é o tempo de qualidade, eu quero estar junto com outra pessoa, sabe? Não 2 horas, mas que seja 1 hora junto, sem celular, sem televisão. Só nós dois conversando, tendo a troca. Não precisa ser uma coisa assim, todo santo dia. Não, que tenha um tempo para o casal. Sim. Aquele tempo para o casal, vamos dizer que seja a minha, né? Ou se a minha for toque físico,
O que a pessoa com toque físico vai querer? Vai querer estar encostando, vai querer estar beijando, vai ter que estar abraçado, vai querer andar de mão dada, sabe? Vai estar no carro, vai estar com a mão em cima da perna, sabe? São essas coisas. Também não é todo o tempo, mas que tenha isso, né? Então, tempo de qualidade, toque, palavra de afirmação. Sabe, que essa vai completamente de encontro às outras duas fatores que a gente falou aqui, né? Palavra de afirmação, olha, que legal, que você pode, você merece, parabéns, sabe? Isso a outra pessoa legal. se sente amada. Se sente amada, se sente olhada, se sente validada, Valorizada. valorizada, sabe? Sim. Né? Serviço, se a outra pessoa for Admirada. serviço, o que é serviço? Olha, peguei o lixo, joguei fora, né? Fiz um jantar, sabe? Limpei a sim. casa, faz um serviço. Coisas para agradar. Fazer uma coisa para agradar a pessoa, um serviço, mas tem que ser uma prestação de serviço, serviço. né? E eu acabei falando do serviço, tempo de qualidade, palavra de afirmação, toque né? físico e presentes. Presentes. O presente, assim... É legal, mas não é só isso. Por exemplo, Mas tem se gente eu que gosto de gosta receber muito. presente, se eu gosto de representar, a palavra de amor é do tipo, não é tempo de qualidade, não é palavra de afirmação, não é serviço, é eu ganhar um presente. Olha só. É ganhar um lápis, ganhar um caderno, Ai, lembrei ganhar de um você. anel. Pegou Lembrei uma de coisa, você, nossa, a pessoa sabe? fica assim. Lembrar um presente, mas através de um presente, precisa ter um presente. Tem algo, objeto sabe? Tem que ter um objeto, tem que ter um concreto. presente. Sim. Sabe? Não é estar presente, que é o tempo de Eu qualidade. entendi. Tem que ter dar um presente. Aham. né? Então, vamos dizer que da outra pessoa é toque físico e o meu é dar um presente, né? Então, para outra pessoa ela se sentir amada, eu tenho que tocar. E se eu quero que ela me ame do jeito que eu amo, que eu dou presentes, o que eu vou querer? Que ela me dê presentes. E eu não vou querer tocar nela, porque minha palavra de amor é dar presentes. Então, para eu me aproximar das pessoas, eu tenho que conversar com a palavra de amor da pessoa e não da minha, sabe? Então, essa é a atitude que eu querer que a outra me ame do jeito que eu amo, a não ser que a palavra de amor de ambas sejam iguais, mesmo, aham. sabe? Se forem diferentes e eu querer fazer isso, eu vou matar o amor, Elga. Eu vou matar a relação, a pessoa vai deixar de me amar, porque para ela é importante, por exemplo, a palavra de afirmação, sabe? E para mim é dar o presente. Aí eu vou dar o presente, aí a pessoa, não vai entender, não a pessoa, satisfaz. não, eu te dei um anel de brilhantes de $30.000 ou coisa parecida. Você acha que eu não te amo? Sim, se para outra pessoa for toque físico, não vai ser importante. Sabe? Ah, mas eu vou gostar de anel? Vou gostar, mas isso não significa que eu vou me sentir amada. Só que isso é aquela questão. Volta, frequência e intensidade. Se eu começo a fazer isso repetidamente, né? Todos os dias vou fazendo isso, a outra pessoa vai se sentindo invalidada e cada vez mais vai quebrando o amor. E aí são 3 atitudes que estão no dia a dia da gente, que se a gente não observar o meu comportamento, eu vou estar matando o amor. E a outra pessoa, se ela não observar o comportamento dela, vai estar matando o amor. Então, se de repente a pessoa, do dia para a noite, olha, não quero mais, deixei de te amar, pode ser que ela chegou na gota d'água. Perfeito, Campelo. E aí, anotaram aí, minha gente? Olha, todo mundo tem que ter isso, né? Anotadinho para não errar. Realmente faz muito sentido. E eu acredito que ter esse conhecimento resolve muitos problemas, né, Campelo? Ah, tenho certeza que sim, Elga. É Não um vou conhecimento importante. Não vou dizer todos, mas muitos irá resolver, sim. Com toda certeza. Carlos Campelo, sempre é maravilhoso esse bate-papo, sempre com muito conhecimento. E eu te agradeço mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Grande abraço a você e a todos os nossos telespectadores. E o nosso programa de hoje fica por aqui. A semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.